um custom post type, ele vai todo para essa tabela aqui, WP Post e Post Meta. Então, todos os dados ficam aqui nessas duas únicas tabelas e faz com que o WordPress fique pesado, lento, quando tem muito post, quando tem muitos cadastros, né? Se for um sistema, vai começar a ficar pesado, porque toda vez que eu vou aqui, ó, no ACF, crio aqui um tipo de post novo, tá? Esse tipo de post que eu criei aqui agora, ó, empresas, ele não vai ser criado, o ACF ele não vai criar ali uma tabela nova, porque não é o padrão do WordPress criar uma tabela nova para cada post type. Tanto que, se eu criar o meu primeiro registro aqui, né, o meu primeiro registro aqui nesse post type, nesse custom post type que eu criei, veja que o ID dele aqui, ó, começa com 182, o número do ID, tá? Então, para cada post que você vai criando aqui no WordPress, para cada página, ele vai armazenando aqui nessa mesma tabela, tá certo? Ele não separa, né? E com isso, essa tabela vai ficando gigante, essa daqui também, né? A post meta que armazena aqui os custom fields, né? Que são os campos personalizados, aqueles campos que a gente cria aqui, ó. A gente vem aqui ó, em grupos de campos, a gente cria aqui custom fields, né? Campos personalizados. E todos os campos personalizados que a gente cria aqui, eles são armazenados aqui nessa outra tabela aqui, chamada post meta. E isso acaba deixando o WordPress lento. Esses dias eu encontrei esse plugin aqui, ó, chamado ACF Custom Database Tables, né? Você pesquisa aí por ele, ó, você vai achar aí, tá? Na loja. E, cara, ele é muito interessante porque ele não vai salvar em uma tabela separada, por exemplo, os tipos de post. Os tipos de post vão continuar sendo armazenados aqui no WP Posts. Isso por quê? Porque os tipos de posts têm que ficar aqui no WP Post para a gente não perder ali a parte da que vem nativo no WordPress, né? Para a gente poder administrar eles aqui no painel, para a gente poder utilizar o WP Query, né? Para a gente usar as ferramentas nativas do WordPress, a gente precisa dele utilizar ainda essa tabela aqui, precisa que ainda seja armazenado nessa tabela aqui. Já o Custom Fields, ele consegue, né? Esse plugin consegue fazer com que os Custom Fields sejam armazenados em tabelas diferentes. E com isso já ajuda muito, porque essa tabela Post Meta aqui, que é a tabela que ela mais fica cheia, né? Porque para cada Custom Field, ele vai criando uma linha. E toda vez que você faz uma consulta ao banco de dados, ele vai passando por várias linhas até chegar na linha que você pesquisou. Isso vai deixando cada vez mais lento o teu WordPress, né? Se você tem muito registro, se tem muito campo aí personalizado. Então, cara, você vai aqui, ó, em grupo de campos, adicionar novo. E quando você está adicionando um novo campo aqui, ó, vou botar um campo aqui chamado teste, tá? Ele tem a opção lá embaixo, ó, ACF, Custom Tables. E aí você pode criar uma tabela aqui, ó, para armazenar esses campos personalizados. E esses campos personalizados aqui vai ser empresa meta. Aqui eu estou criando uma tabela no banco, tá? Uma tabela só para isso. Aí aqui, ó, ele pede para ir aqui no gerenciar tabelas. E aí ele precisa criar a tabela no banco, né? Então você tem que executar aqui, ó, o create table. Aí ele vai criar essa tabela, pronto, ele criou a tabela no banco. Então, aqui já no meu banco de dados, já vai ter essa tabela nova, WP Empresas Meta. Aqui vai entrar o Custom Field Test, ó, tem aqui o Custom Field Test. Então, quando eu coloco aqui, ó, é, OK, por exemplo, vou botar qualquer coisa aqui e vou atualizar, ele criou aqui o registro nessa tabela separada, ele não criou o registro lá na tabela WP Post Meta, para não ficar aquela tabela gigantesca. Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Se quiser saber mais sobre o meu curso, link na bio. Valeu!